Bom, hoje os olhos voltados para Brasília, porque o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, apresenta o parecer final sobre os trabalhos da comissão. Em relação a essa reta final da CPI, a gente conversa agora com o senador Luiz Carlos Reis, do Progressistas do Rio Grande do Sul. Tudo bem, senador? Bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Prazer. Prazer é nosso. Senador, o senhor teve muitos embates com o G7, o grupo do 7, esse grupo que domina a CPI, e eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor acha que a CPI trouxe algum avanço? O que o senhor acha que esse relatório final traz algum avanço em relação a investigações sobre a conduta da pandemia ou não? Tiago, nós já conversamos em outras oportunidades. Se pegarmos a fala do senador Renan Calheiros no primeiro dia das oitivas, alguns meses atrás, e pegarmos hoje, é praticamente a mesma coisa. Poucos avanços tiveram. Infelizmente, eles negaram totalmente a investigação de temas importantes, como é o desvio de dinheiro público em prefeituras, governos estaduais, secretarias de saúde, enfim, em todo o Brasil, onde tem mais de 1.500 processos pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público Federal. Não quiseram aceitar as nossas ponderações, o consórcio do Nordeste e tantos outros. Então, esse é um ponto negativo, que eles insistiram em não ouvir, seguramente criminalizaria algum parceiro deles, e nesse instante, né, a CPI que eles fizeram é esta, e nós estamos agora apresentando também um voto em separado. Além do relatório dele, com indiciamento de pessoas que vão fazer, nós temos também o nosso voto em separado. O senador Marcos Rogério também tem um, e o senador Girão faz o mesmo voto separado, cada um com alguns temas um pouco diferentes. Senador, agora a pergunta do nosso comentarista Diogo Schelp. Senador, bom dia. Senador, dentre todas as pessoas que o relator Renan Calheiros pediu indiciamento, há ministros, ao próprio presidente, e há também servidores, por exemplo, do Ministério da Saúde, que foram ali apontados como envolvidos em um esquema de corrupção. A partir desse fato, o senhor espera que esses servidores que teriam pedido propina possam ser, de fato, indiciados e incriminados pelo Ministério Público? São vários casos que eles colocaram, mas tem pessoas ilibadas. Pega a doutora Mayra, por exemplo, uma cientista, uma pesquisadora, uma médica que trabalha dia e noite, entendeu? Fez o seu trabalho. Como é que vão indiciar uma pessoa que tem um trabalho sério executado? Ministro Pazuello, ministro Quiroga, doutor Cadegiani, vários médicos que têm um tratamento hoje, quer dizer, fazem um trabalho sério, infelizmente estão sendo indiciados pelo Renan Calheiros. Quem é ele para indiciar estas pessoas, cientistas que se dedicaram ao tema? E agora vamos ver o que o Ministério Público vai fazer com cada um desses casos, esses nomes que ele está colocando ali, e vamos trabalhar esse relatório da forma que nós estamos trabalhando e vermos o que o Ministério Público vai fazer. Tenho certeza que o Ministério Público vai examinar essas posições à luz da verdade, e seguramente nada acontecerá a essas pessoas. Grande parte delas, com corrupção, por exemplo, são apenas narrativas, não existem fatos concretos. Ao presidente Bolsonaro, ao governo em si, né, não houve nenhuma compra de vacina, não houve dinheiro, digamos assim, nenhum dinheiro envolvido no processo. São aquelas 10 milhões de doses da Sputnik que não aconteceu, e as 20 milhões de doses da Covaxin, que rendeu mais de um mês de debates na CPI. Rodrigo Constantino. Senador, bom dia. A CPI é um instrumento de minoria e é politizada normalmente, a gente sabe disso, mas dessa forma eu particularmente nunca vi. Além do pedido de indiciamento de mais de 70 pessoas e médicos, gente séria, empresários, né? Há também no relatório que vazou a menção a jornalistas, a inúmeras pessoas pelo crime, supostamente, de apoiar coisas pontuais do governo, ou falas do presidente, ou fazer perguntas sobre a pandemia. Eu vou perguntar de uma forma muito direta, senador, porque vai mais do que só algum tipo de ficção, algum tipo de relatório politizado. Nós estamos diante de uma tentativa soviética de intimidação a quem apoia ou enxerga qualquer virtude no governo? Sim, Rodrigo, infelizmente, você veja a criminalização. Vou falar do Dr. Paulo Zanotto, cientista aí de São Paulo, da USP.
doutor Cadejane, outro. Então, pessoas que têm trabalhos sérios hoje, porque pensam diferente, não pode pensar diferente de mim, não pode. Então, se for diferente, eu já estou criminalizando. Esses fatos todos, eu estou mostrando, vou falar para vocês em primeira mão, eu estou apresentando hoje 294 estudos com hidroxicloroquina, estudos de cientistas. Estou vendo aqui, 294 estudos, 4.723 cientistas, 412 mil pacientes. Eu tenho os resultados positivos desse tratamento. Eu tenho 187 estudos com ivermectina. Estou apresentando estudos no mundo inteiro. Pô, isso não vale nada? Esses estudos são positivos. Então, eu quero dizer a você, Rodrigo, e aos demais membros aí dessa nossa bancada, quem é genocida são estas pessoas que negam tratamentos sérios e que custam barato, em paralelo a tratamentos altissimamente caros e que também ainda não tem a constatação sobre a sua vamos dizer assim, se funciona ou não funciona da forma que esses tratamentos funcionaram. Então, aqui nós estamos mostrando agora, está no meu relatório paralelo isso aqui. Então, realmente, né, o que eles tinham a intenção é de criminalizar quem falasse o contrário do que eles pensavam. Eles fizeram uma narrativa na volta do mundo, isso aqui não foi apenas no Brasil, em outros países também. Pega Didier Raoult, os maiores virologistas do mundo, foi queimado totalmente na França, que é o seu país de origem, né? Como é que um cientista, porque tem uma posição, o mundo, vocês vão ouvir esse fator que eu estou falando, a realidade virá à tona, depois dessas informações que nós estamos apresentando. Senador Reins, o senhor tem ideia de por que o senador Renan Calheiros decidiu retirar de última hora do relatório as acusações contra o presidente de homicídio e genocídio? Duas das acusações, aliás, mais graves, dentre outras. E por que ele estaria sendo chamado, Renan Calheiros, de traidor por colegas? A questão é a seguinte, é o vazamento. Isso aqui não é a primeira vez que vaza o relatório, Adriano. Isso aqui já aconteceu em outras vezes. Lembra algum tempo atrás? Alguns meios de comunicação do Brasil têm prioridade em fatos. G1 e vários meios, Globo, enfim, eles têm vazamento. E eles se desentenderam entre eles, né, da forma que iam encaminhar esse procedimento. Então, a briga foi entre eles, ok. Isso vazou de novo nesse final de semana o relatório do Renan, que já havia vazado outras vezes, né? Então, essa discussão vem em cima desse assunto. E viram que não tinha motivos para fazer isso e que cairiam no ridículo nessa posição. Ontem, para vocês terem uma ideia, normalmente acabava a CPI, né? Estava lá o Randolph, estava o Renan, toda a turma deles, a mídia inteira em cima deles. Ninguém quis ouvir os senadores ontem. Por quê? Está caindo no ridículo, no vazio, porque não tem o que falar. São notícias requentadas, são narrativas falsas que eles criaram ao longo do tempo, que a própria mídia saiu de fora, digamos assim, não quis ouvi-los ontem, quando terminou a CPI dele. Então, o que eu vejo é o desentendimento deles, eles não se acertam em cima do processo e resolveram retirar do presidente Bolsonaro, porque não tinha nada que o criminalizasse. Senador, para a gente fechar, o senhor já falou um pouco sobre a postura do Ministério Público, mas o senhor acha que essas informações que serão repassadas da CPI para o Ministério Público vão ficar lá engavetadas, ou o senhor acha que alguma coisa pode ir para frente? Seguramente o Ministério Público, a sua responsabilidade, vai investigar. Eu quero que eles olhem os trabalhos que eu estou apresentando. Vou apresentar todos os trabalhos, não é só listar o nome. Todas as pesquisas, eu estou listando todas que fizeram ao redor do mundo e que têm resultados positivos. Estou mostrando as pesquisas negativas, Tiago, e as pesquisas negativas que fizeram, por que são negativas? Porque usaram doses altíssimas em momentos inadequados. A Merck Sharp Down está hoje registrando um produto. O que diz na bula da Merck? Se você tem que usar esse produto até o 5º dia. Ok, o que nós sempre dissemos? Temos que usar na primeira semana, 5 dias, 3 dias, 4 dias. Se não for nesse período, não tem mais eficácia o medicamento. Então, a Merck coloca na bula, a Pfizer está fazendo um produto com a mesma forma, porque esse nosso produto podia ser usado na 2ª, 3ª semana, aí não eram eficazes. Muda a dose, não é eficaz. Então, por que isso? E essas narrativas que eles fizeram, foi ao redor do mundo, não foi apenas no Brasil. Isso é orquestrado no mundo inteiro. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim na França, na Europa, enfim. E isso aí fez... A OMS mudou isso. Eu bato muito aquela pesquisa de Harvard, publicada na revista Lancet, que foi retratada. 50 cientistas na volta do mundo fizeram se retratar. Nós estamos em cima com cientistas aí de São Paulo, por exemplo, com relação à pesquisa de Manaus. Tem um professor da Federal de Medicina, aí de São Paulo, e outros tantos já entraram com processo para derrubar aquela pesquisa. Só que é um processo lento que demora, nós não conseguimos fazer o que foi feito em Harvard. Então, essas questões todas,
virão à tona na hora certa, mas infelizmente o Ministério Público sim, lerá tudo isso que você está perguntando. Eles têm a responsabilidade, tenho certeza que vão fazer um trabalho sério e vão investigar. Se tiver algum caso, por exemplo, algum desvio, não tem problema. Quem tiver culpa no cartório vai pagar pelo crime que cometeu. Nós não queremos passar a mão na cabeça de ninguém, né? Agora, não aceitamos esse enxovalhamento de reputações que fizeram ao longo dessa CPI. Senador Luiz Carlos Sainz, do Progressistas do Rio Grande do Sul, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. E a Jovem Pan, ao longo de todo o dia, vai acompanhar a leitura do relatório. Muito obrigado, senador. Obrigado, um abraço a vocês.